Se a Terra tem menos de 10 mil anos, como creem os criacionistas, como explicar biblicamente os fósseis de dinossauros? Esta é uma questão que a Bíblia não responde diretamente, mas ela nos deixa vestígios de uma boa resposta, e é este o assunto do vídeo de hoje. Shalom, shalom! Estamos de volta no canal Tirando os Óculos Romanos e hoje vamos falar dos dinossauros. Algo muito importante que é uma disputa muito grande, né? É uma causa polarizada. Os criacionistas, todo aquele que crê que Deus criou o mundo, né? Em sua maioria, não sei se são todos, vão crer que a Terra não tem 10 mil anos. Né? Vão crer que a Terra tem menos de 10 mil anos. Estamos no ano 5.785. Houve uma perda no calendário judaico e pode ser que nós estejamos no ano 5.985. Ou seja, falta aí pouquíssimo para completar o sexto milênio e então iniciar o reino milenar, o sétimo milênio, o milênio sabático, milênio em que Yeshua reinará. Então, faltando 200 e poucos anos, ou poucos anos, para que isso ocorra, como nós podemos explicar a questão dos dinossauros? Porque muitas pessoas afirmam que é invenção da ciência, que alguns não sabem como responder, alguns ficam questionando o teste de carbono, se talvez tenha um erro, uma datação errada, outros vão dizer que não, a datação que é feita pelo teste de carbono, ela estaria reconhecendo uma aparência, né? Tipo uma pessoa que, por exemplo, trabalha numa mina, explorando essas minas, enfim, um trabalho que desgasta o corpo, ela com 40 anos pode parecer ter 70. Então, muitas pessoas usam esse argumento também, dizendo, não, a Terra tem 6 mil anos, 10 mil anos, mas esses achados devido ao tempo, enfim, dá uma aparência que tem milênios de anos, ou então vamos questionar o teste. Enfim, eu não confio 100% no teste de carbono, mas também não acredito que seja o caso de descartar. Mas se tivesse 100 mil anos, já é bastante avançado, bem maior do que os 10 mil anos aí proposto pelos criacionistas. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Então, para nós não cometermos nenhuma heresia, eu já quero começar e eu vou explicar como eu entendo isso e o que a Bíblia realmente me dá para entender isso. Só que eu quero dizer uma coisa, nós não estamos usando isso como uma revelação, não estamos dizendo isso como certo, e nós não vamos ficar fingindo que sabemos, nós vamos discutir as possibilidades, ou melhor, uma possibilidade que, na minha opinião, responde muito bem a essa questão. Então, para início, eu já quero explicar o porquê que nós não temos a resposta exata. E assim que eu responder isso rapidamente, aí eu vou entrar na questão do que a Bíblia traz, nos direciona a entender. E por que muita gente, muito crente, inclusive, né, os criacionistas, são pessoas que creem em Deus. Por que os criacionistas não podem compreender que a Terra pode ter mais de 10 mil anos, sim? Pode ter. De acordo com a Bíblia, pode ter. E é isso que nós vamos tratar. Mas antes de nós falarmos sobre isso, eu quero explicar algo no mundo espiritual. Tá? No mundo espiritual, nós temos ali um versículo que lá em Deuteronômio, no capítulo 29, versículo 29. Vou compartilhar aqui com você. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém, as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, esse versículo aqui, ele responde muitas questões. Quando Jesus nasceu, Deuteronômio 29, 29, está oculto, pertence a Deus. Não vai fazer festinha, porque se você fizer, você está
passando o limite que Deus colocou para você. O dia do nascimento de Yeshua está oculto, tá? A Bíblia dá sinais também, parece que foi lá para setembro, na festa de Sukkot, de tabernáculos. Mas são suposições, tá? Mas não, nós festejamos tabernáculos, mas não festejamos como o nascimento do Messias. Por quê? Porque está oculto, pertence a Deus. Não, se não nos pertence, nós não podemos fazer festa, culto em cima disso, ok? E a questão dos dinossauros estaria num patamar diferente, mas também é uma coisa que está oculta. Mas aproveitando esse versículo, ele fala que as coisas ocultas é para Deus. Agora, as reveladas, a morte de Yeshua, ela é revelada. 14º dia do mês de Nissan, à tardezinha, à noite, Páscoa da morte do Cordeiro. Essa, a maioria das religiões não celebra. Eles inventaram uma outra, não inventaram não, adaptado uma festa pagã, dizendo que essa festa seria, a data dela seria usada para a ressurreição de Yeshua, né, ou de Jesus, do Messias, e isso é mentira, ok? Então, a festa, né, que hoje é conhecida como Páscoa Judaica, na verdade ela é a Páscoa do Messias, né? Ela faz menção à morte do Messias, no dia 14 de Nissan, né? Às vezes cai em março, às vezes cai em abril, raramente cai no mesmo dia da festa que a comunidade cristã faz, porque a comunidade cristã está apartada da Torá, ok? Então, as coisas reveladas são para nós, então as festas que Deus revela lá em Levítico 23 é para nós, então nós devemos cumprir, porque é mandamento para nós, e é isso que poucas pessoas fazem. Trazendo para o conceito dos dinossauros, eu quero explicar só mais uma coisinha para entrar no tema direto. Esta aqui é a capa de uma ministração que eu tive a oportunidade de fazer lá na comunidade evangélica Eternas Alianças, e é a capa, eu quero aproveitar a capa pela ideia. Vamos explicar o dinossauro a partir daqui, tá? Mas, primeira coisa, por que não é uma realidade, não é uma verdade absoluta? Veja só, se você perceber, pelo menos eu tentei fazer isso, no fundo, de fundo na foto, nós temos do lado direito aqui uma terra destruída, tá? Do lado esquerdo nós temos um jardim com vida e cores e ali uma pessoa, tá? Então veja só, e no meio, essa parte branca é a letra Beit. Esta é a primeira letra do hebraico que consta na Bíblia, na Torá. A Torá começa com Bereshit, né? A palavra Bereshit, que é no princípio ou no começo. Então, primeira palavra que tem no hebraico é o Beit. E as letras hebraicas, ela tem, a sua pictografia fala muito, na verdade ela representa uma casa, olha só que interessante, né? Então, o mundo se tornou uma casa para os seres humanos, e tem muitas outras interpretações que nós não vamos entrar. O que eu quero chamar a sua atenção é para você perceber o seguinte, qual que é a ideia da primeira palavra, de quando Deus constrói a terra para o homem viver, quando Deus prepara a terra, preste atenção nas minhas palavras que você vai entender daqui a pouco, quando Deus prepara a terra para o homem habitar nela, a primeira letra é o Bereshit. Então, imagine, parece até um ponto de ônibus, não parece? Então, imagine aqui que, veja só, essa pessoa, né, que a gente colocou aqui, né, simbolicamente aqui, ela está dentro dessa casa, dentro desse Beit. Se ela quiser saber o que aconteceu atrás, antes da existência dela, ela está começando, o hebraico começa da direita para a esquerda. Então, se ela quer saber o que tem no passado, ela vai olhar, ela vai ver o quê? Essa parede, vamos chamar assim, existe uma parede, ela não consegue ver através da parede. Isso quer dizer que o que está passado atrás, para trás, não pertence a ela. É aquilo que nós colocamos aqui, a Bíblia, né, diz aqui, ó, as coisas encobertas pertencem ao nosso Senhor. Então veja só, o passado está encoberto para essa pessoa. Então não importa o passado, o que importa é o que ela vai viver daqui para frente. E se ela olhar para cima, o que tem lá em cima, os mistérios do mundo, se ela olhar para cima, está encoberto.
E o que é encoberto, as coisas encobertas, pertencem ao Senhor nosso Deus. E se ele olhar para baixo, para saber o que tem lá nas profundezas, conhecer os mistérios, ele também tem uma barreira. Está encoberto. E se está encoberto, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. E se ele olhar para frente, para seguir com a sua vida em frente? Aí nós vamos para a parte B do versículo. Porém, as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Ou seja, o que o ser humano precisa é de viver da sua realidade, do seu momento para frente, sem querer os mistérios do alto, os mistérios de baixo ou conhecer o passado. Vai e segue em frente e desfrute e faça um bom uso de todos os recursos que Deus coloca na sua mão, ok? Onde está o dinossauro nisso até aqui? Está encoberto. Seja para cima, seja para baixo, mais provavelmente, né? Ou para trás também, no passado, ok? Então, por isso, essas coisas estão encobertas. Agora, eu vou trazer o que está revelado. O que está revelado é para nós. Então, nós vamos agora no texto bíblico para saber o que pode ter acontecido. Uma das hipóteses que pode ter ocorrido. Ok? Então vamos lá e nós vamos começar pelo começo. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Aqui nós encontramos as respostas que nós precisamos. Aqui diz assim, olha, no princípio. Esse no princípio é o Bereshit. Olha só. Aqui é o Reshit. O B, que é o no, é uma preposição. No princípio criou Deus os céus e a terra. E aqui que eu quero mostrar uma coisa. A pessoa fala, que dia... Você pergunta para a pessoa, que dia que Deus criou a terra? Né? Ó, o homem, para a pessoa entender a sua pergunta, né? O homem foi feito no 6º dia. Que dia Deus fez a terra? Eu creio que a maioria vai dizer para você que foi no primeiro dia. Só que não foi. É esta confusão. O criacionista, né, que é o que crê em Deus, o criacionista já faz essa confusão. Ele fala, não, Deus criou o mundo em 7 dias. Então ele criou a Terra, os planetas, todo o universo. O universo é muito maior do que nós possamos imaginar. Deus é criador. Deus não está limitado. Deus não começou a existir há 7.000 anos. Não, ele existe desde sempre. Tanto que quando Deus vai fazer o homem, ele fala, façamos o homem à nossa imagem. Ou seja, eu creio que ele já tinha feito outros seres que não eram a sua imagem. Agora ele fez a sua imagem. E aqui, olha, no princípio, então aqui, ó, Bereshit, né, o Reshit, precedente também aqui no começo. Então, eu quero usar o dicionário hebraico para que você entenda. Então, Bereshit, aqui o Reshit, é primeiro, começo, melhor, principal, princípio, parte principal, parte selecionada. Então, no princípio, Deus, né? Aqui vai estar o Elohim, que é Deus, criou, né? No princípio criou Deus, perdão, criou. Aqui, essa palavra é fundamental para nós termos a compreensão. Aqui a palavra é bará. Bará. Nós temos na nossa tradução como criou. Então veja só, e eu vou me aprofundar um pouquinho aqui, mas no princípio, bará, Deus, criou Deus os céus e a terra. Agora veja o verso 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Veja que interessante. No princípio, Deus criou a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Deus criou a terra no princípio. Que princípio? Como eu acabei de falar,
No princípio, há 6.000 anos atrás, aproximadamente? Esse é o princípio? Antes disso, Deus não existia? Deus não fazia nada antes disso? Não. No princípio, ele é todo o tempo, ele é a eternidade. No princípio, ele já criou algo. Ele criou os céus e a terra. Ele criou os céus e a terra no princípio. Muita coisa aconteceu então. Aqui não é o primeiro dia. Não é o primeiro dia da criação. Aqui é no princípio. A criação, Deus criou uma semana. Quando Deus vai preparar a terra, lembra que eu falei, você vai entender o que eu estava dizendo? Quando Deus vai preparar a terra para o ser humano, ele cria uma semana para o ser humano. Quando Deus tirou o povo do Egito, o que ele disse para Moisés? Ele disse: Moisés, este será o primeiro dia para vós. Foi quando foi instituído o primeiro dia de Nissan, 14 dias antes de Pêssar, que seria instituída. Então Deus, quando ele vai criar o povo dele, vai tirar o povo dele do Egito para criar eles como uma nação, Deus estabelece um calendário. Aqui na criação do mundo, quando Deus prepara a terra para nós, ele também usa um calendário de semana. Que seja uma semana, seja um dia, seja 7 dias, seja 7 milênios, 7 séculos, não importa. Mas Deus criou um conjunto de semanas. Ele fez algo novo, e nesse algo novo é tão importante na obra de Deus que ele está fazendo, que ele agora, vamos supor que ele já tenha criado os dinossauros antes, eu vou entrar nesse tema daqui a pouco, né, nessa questão. Que ele já tiver, mas deixou de existir. Deixou de existir. Agora ele vai fazer um projeto novo, não mais com dinossauros, os seres humanos e os animais, enfim. É algo novo. Ele faz o homem à sua semelhança. O seu cara, por que os dinossauros deixaram de existir? Havia maldade neles? Não sei. Provavelmente, penso que sim. Porque lá em Noé, quando Deus vai destruir, Deus fala que ele destrói, né? Ele salva só alguns animais, os casais de animais lá, mas ele fala, até os animais ele deu fim. Destruiu. Então, esta é a grande confusão que as pessoas fazem. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Foi criado antes dessa semana aqui, não tem nada a ver com essa semana. Essa semana é um novo calendário, uma nova história reservada para a nova humanidade que Deus criou. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Agora, veja só, você, eu vou dar um exemplo aqui, para a gente entender esse princípio também. No princípio, a sua mãe deu à luz a você. Isso é fato, né? No princípio, sua mãe deu à luz a você. E agora você está estudando palavras bíblicas. Você está fazendo, acompanhando, você está vendo estudos sobre Bíblia, sobre palavra de Deus, sobre santidade. No princípio, você nasceu. E hoje você é uma pessoa crente em Deus. Peraí, mas quanta água rolou desde que você nasceu até você aprender a ler, até você chegar onde você chegou, até você estar agora assistindo esse vídeo? No princípio, Deus criou o mundo. E aconteceu muita coisa. Só que nessa muita coisa, algo aconteceu que essa terra que Deus criou, porque veja só, se eu pegar um monte de barro, vamos lá pegar um exemplo bem condizente. Se eu pegar um monte de barro, se eu tivesse habilidade para isso, eu não tenho, e fosse trabalhar numa roda lá, num oleiro, criar um vaso. Ok, criei um vaso. Legal. Agora, vamos pensar de uma forma na nossa realidade. Eu não sei fazer isso. Eu pego lá um monte de barro, mexo e fica sem forma, fica aquela pelota. Eu criei alguma coisa?
Não, eu só amassei o barro. Eu não criei. Como que diz aqui que Deus criou o mundo, criou a terra e a terra é sem forma e vazia? Se Deus criou alguma coisa, essa coisa tem uma forma. No princípio, criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Por que ele criou? Ele criou. Mas agora já é o resultado da criação que ele fez anteriormente. Qual foi o futuro daquela criação? No que deu o fim daquela criação? O fim mesmo, né? Não a finalidade, mas o fim. O fim de acabar. O que aconteceu? Foi destruído. Veja o que diz aqui em 2 Pedro 3,10. 2 Pedro, capítulo 3, verso 10 a 12. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor. Vamos ver o final dessa era. No qual os céus passarão com um estripidoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nelas existem serão atingidas, visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Olha o que Pedro está falando aqui. Essa terra, ela vai ficar sem forma e vazia de novo. E nós vamos aguardar novos céus e nova terra. E é o que Apocalipse fala, que vai ter um novo céu, uma nova terra, e não haverá mais mar. Então veja que esse conceito de desfazer a terra, o final é como um castigo. Essa terra já deve ter passado pelo menos por mais uma vez pela destruição. E aí nós podemos compreender da onde surgem esses fósseis. Antes do homem ser formado, muito antes do homem ser formado, ter esses animais, dinossauros, e sabe mais lá o que viveram, habitaram a Terra, e um dia a mesma coisa que vai acontecer aqui, que a Terra vai ser abrasada, vai ser destruída, nos quais os céus da Terra passarão com esse trepidoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, os elementos da Terra vão se desfazer abrasados. Depois que tudo isso acontecer, o que vai acontecer com a Terra? Quando acabar, a Terra vai estar sem forma, a Terra vai estar vazia. E aí Deus vai refazer novos céus e nova terra, como ele fez no primeiro dia da semana. Vamos voltar lá. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Deus criou lá no princípio. Algo aconteceu no passado que não é revelado para nós, não pertence a nós. Depois desse algo passado que não pertence a nós, o ser humano foi feito, agora pertence a nós. No princípio, Deus criou os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Então, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Não tem nada a ver com essa semana que nós estamos vivendo agora, o sexto dia milenar. Ele criou os céus e a terra, e aconteceu algo, e ele destruiu, e isso ficou lá no Bereshit para trás. Do Bereshit, a gente não tem acesso, não pertence a nós. Aí, o que aconteceu? Quando Deus destruiu tudo. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Depois que terminou tudo, o Espírito de Deus estava pairando sobre as águas. E aí o que ele faz? Ele começa um novo projeto. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Me fala uma coisa, aonde que tem noite e dia? No planeta Terra. Aonde que o relógio corre? No planeta Terra.
Se você subir lá pega aí, tem uns vídeos da NASA aí, dá para você ver lá, eles fazendo algum reparo lá e dá para ver o globo terrestre lá embaixo rodando. O tempo lá em cima, tudo bem, para a pessoa tá passando, mas é como a Terra tá girando. Lá embaixo, a Terra tá girando. No espaço, não tem dia, não tem noite. Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra. E entre o versículo 1 e o versículo 2, eu acredito que entrou a existência do dinossauro. E creio que muitas outras coisas. Eu acho até que já foi destruído mais de uma vez. Agora, só para a gente finalizar, eu quero fortalecer o argumento que eu estou dando para você. Ah, importante também, antes de fortalecer, eu quero trazer a questão do Bará, que é o criou. Bará não é criar do zero, do nada. Veja o dicionário, aqui ó, Bará, uma raiz primitiva, criar, ok. Moldar, ok. Formar, dar forma, criar, sempre tendo Deus como sujeito, ok. Referindo-se ao céu e à terra, referindo-se ao homem individualmente, referindo-se a novas condições e circunstâncias, referindo-se a transformações. Então veja só, referindo-se a transformações. Deus, é como se Deus reformasse a terra. Criar não é só criar algo pela primeira vez. É como o vaso do oleiro. Ele está criando um vaso com barro. O vaso se desfaz, ele cria outro com o mesmo barro. Ele faz uma nova obra. Então, criar é restaurar. É o processo de restaurar. Essa terra, ela foi reutilizada. Nós não somos os primeiros a habitar nela. E aí tem mais um exemplo, referindo-se ao nascimento, referindo-se a algo novo, referindo-se a milagres, cortar, enfim. Então, bará não é só criar, bará é também renovar. Lá em Isaías 65, lá no versículo 8, está falando aqui, ó, assim diz o Senhor, como quando se acha vinho num cacho de uvas, dizem, não o desperdices, pois há bênção nele. Assim farei por amor de meus servos, e não os destruirei a todos. Farei sair de Jacó descendência e de Judá um herdeiro, que possua os meus montes, e os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão nela. Aqui está fazendo uma profecia de que Deus vai destruir o mundo de novo, mas os servos dele vão ser poupados. É isso que Deus está dizendo. Dessa vez, os servos, não sei da outra se teve, né? Mas dessa vez, os servos vão ser poupados. Ok? Está falando de destruição. Aí você pode ler tudo. Lá no versículo 17, olha só, que Deus está falando de destruição. Vamos ver aqui o 16, ó. De sorte que aquele que se abençoar na terra pelo Deus da verdade é que se abençoará, e aquele que ajudar na terra pelo Deus da verdade é que ajudará. Porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão escondidos os meus olhos. Então Deus vai fazer justiça na terra. E olha o que acontece: novos céus e nova terra. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra. E não haverá lembrança das coisas passadas. Lembra do Bereshit que nós mostramos agora há pouco? Que eu falei que as coisas passadas não importam? E isso há quase 6 milênios atrás. Agora, está dizendo de novo que no futuro Deus vai fazer um novo céu e nova terra, e aí é Bará novamente. Horas, né? Se Deus vai criar, olha aqui, ó, Bará. É a mesma palavra. Deus vai criar de novo. Bará. Crio, pois eis que eu crio. Bará, a mesma palavra de Gênesis. Bereshit, Bará, Elohim. Pois eis que eu, Bará, crio novos céus e nova terra. E o que vai acontecer com o passado, com os dias de hoje, por exemplo? E não haverá lembrança das coisas passadas. Outro Bereshit, talvez, não vai ter. Jamais haverá memória delas. Aí não vai ter nem ossada, nem fósseis. Não vai ter nem memória delas. Quer dizer, eu acho que seja dessa forma, entendeu?
Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, no que eu Bará. Porque eis que crio Bará para Jerusalém, alegria, e para o seu povo, regozijo. Ou seja, há uma promessa de que Deus vai destruir essa terra novamente. Então ele Bará, ele vai restaurar essa terra, os montes vão se desfazer. Entenda um conceito, e eu já estou acabando. Veja o que diz em Apocalipse, capítulo 21, versículo 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Olha lá, passaram, agora já é no grego, né? Agora já, reshormai, passar, e adiante, enfim, já passou. A terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém. Então veja só, lembra que nós falamos anteriormente que Deus ele vai criar, ele vai destruir a terra, que a terra iria ser desfeita, as coisas seriam desfeitas, os montes vão ser desfeitos, o mar vai ser desfeito, porque os montes vai tudo se derreter no fogo e vai criar uma nova terra sem o mar. Eu creio que é para que os povos vão para Jerusalém, independente de avião, enfim, mas não é certeza isso, mas faz sentido para mim. Mas a questão aqui é essa. Deus vai criar uma nova terra. Ele vai barar. Ele vai destruir essa terra, vai reconstruir, vai aproveitar o mesmo barro e vai reconstruir uma nova terra. E eu creio que é exatamente o que Deus fez antes do primeiro dia dessa semana milenar, quando ainda existiam dinossauros na terra. Deus destruiu o mundo e depois de milênios, não importa, Deus criou essa semana que nós estamos vivendo agora, o sexto dia. Amém? Então, isto, na minha opinião, faz muito sentido. Não é uma resposta direta e nem certa, mas é uma resposta que faz sentido, porque olhando para a Bíblia, Deus já fez esse processo de reconstrução da terra. E ele diz que vai fazer de novo. Isso poderia dar ideia para o criacionista não achar que o evolucionista está tão errado na questão dos dinossauros, por exemplo. Ele não precisa dizer que os dinossauros não existiram, ou que é invenção, ou que o teste de carbono está errado, que pode estar errado mesmo, mas ele pode dizer, não, sim, realmente o dinossauro existiu, só que o ser humano ainda não existia até então. Ok? Eu espero que você tenha gostado do tema. Se o Eterno permitir, em breve estaremos com outro estudo. Que o Eterno abençoe, em nome de Yeshua HaMashiach.